Vamos fechando os nossos olhos, acalmando a nossa respiração, acalmando os nossos pensamentos. Vamos deixar os nossos problemas de lado por enquanto, porque os nossos amigos espirituais já estão aqui ao nosso redor, nos intuindo a solução para esses problemas. Vamos buscar a figura de nosso Mestre Jesus, de braços abertos, sorriso no rosto, e vamos ficar no abraço do nosso Mestre. Sentir esse amparo, esse afago e receber a boa energia que os nossos amigos espirituais, de paz, de amor, de tranquilidade, já estão depositando aqui no nosso ambiente. Vamos pedir ao Mestre Jesus a sua bênção, pedir o seu amparo, a sua ajuda. E assim, agradecidos que estamos por estarmos todos aqui unidos no propósito da doutrina espírita, vamos dar início à nossa palestra da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite. Boa noite de novo, né? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Júnior, né? Então, hoje vamos fazer a nossa palestra. O tema da noite de hoje está no livro Vinha de Luz, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no capítulo 64, cujo título é Fermento Velho. Então, como vocês sabem, Emmanuel ele sempre pega um trecho do Novo Testamento para desenvolver o seu tema, né? Dessa vez ele pegou um trecho da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, que diz o seguinte: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma massa nova. Né? Então, aqui, Emmanuel está dizendo para a gente remover o fermento velho do nosso pão, da nossa massa, para que a gente faça uma massa nova, com um fermento novo. Né? Então, o que é esse fermento velho? Né? No Antigo Testamento, no Novo Testamento, o fermento velho significa o pecado, a maldade, a influência negativa de uma pessoa para outra. Né? Ela vai significar, vai representar, então, uma hipocrisia, uma falsa doutrina. E como todo fermento, no momento em que ele cresce, ele vai contaminar tudo aquilo que está ao seu redor. Né? Então, ele vai contaminando pessoas, até mesmo uma família inteira, esse fermento velho. Né? Por isso que os judeus antigamente faziam a festa do pão ázimo, onde não tinha o fermento. Esse fermento ele era removido e assava-se um pão novo sem fermento algum, para indicar o quê? Uma mudança, uma quebra no que tinha anteriormente. E na parte espiritual, né, você ter essa vontade de renovação espiritual. E o fermento novo? O que é o fermento novo? É um lembrete para todos os cristãos de se afastarem dessas más tendências e buscarem esse avanço, essa melhora íntima, né? na sua espiritualidade. Né? Afinal, o fermento novo, ele vai crescer na nossa massa. Ele vai silenciosamente
transformando aquilo que era para uma nova massa. Então, espiritualmente falando, ele estaria transformando os indivíduos. Não só aquele, mas todos ao seu redor. Certo? E no texto do Emmanuel? Por que ele usou esse fermento velho? O que representa nesse texto de hoje o fermento velho? Então ele diz que são os pensamentos tóxicos que insistem em aparecer e que estão ligados a uma busca do passado, uma busca de fatos que ocorreram em vidas anteriores. Acontece que, assim como Emmanuel mesmo diz, nós não tivemos vidas passadas dignas, na grande maioria de nós, né? Não foram vidas respeitáveis. Mas o que existe? Existe essa glamorização do passado. Então, a pessoa que está vivendo hoje, ela pensa, nossa, a geração anterior, a minha, viveu muito melhor. Teve uma vida mais verdadeira, de amizades verdadeiras, de pessoas, né? Teve uma vida diferente da que eu tenho hoje. Aquele indivíduo que nasceu no século XX, ele vai acreditar que uma experiência que foi vivida lá no século XIX pode ter sido melhor, mais bonita, mais verdadeira, né? Então as pessoas vão se prendendo nessa ilusão do passado. Existe um filme, eu não sei se vocês já viram, chamado Meia-Noite em Paris, de Woody Allen. Né? Vale a pena vocês assistirem, porque mostra bem isso. Né? A história é um americano que se muda para Paris, ele é um escritor e ele acha a vida dele muito sem graça, né? Muito passando em brancas nuvens. Né? E ele acredita o quê? Que os anos 40 do século XX é que foram bons, porque estavam lá os melhores pintores, Picasso, Matisse, os melhores escritores, Hemingway, Gertrude Stein, os filósofos, Sartre e a esposa, Simone de Beauvoir, e ali tinha uma efervescência cultural, uma época de muita atividade intelectual. Então ele acha que ele devia ter vivido nos anos 40. E aí, lógico, uma noite, à meia-noite, aparece uma carruagem nas ruas de Paris e ele é levado para esse mundo dos anos 40, misteriosamente, né? E, lógico, ali ele vai encontrar todos esses artistas intelectuais e vai se divertir, conversar. Ele até arruma uma namorada ali. Só que todos aqueles que vivem nessa época não queriam viver nessa época. Eles queriam viver nos anos 10 do século XX, onde tinha a Belle Époque, que também foi um período de muita transformação tecnológica, de muitas invenções, né? E também com muitos pintores, artistas, etc., dançarinos. Né? E aí, lógico, chega uma noite, à meia-noite, ele está lá com a namorada dele passeando e vem uma carruagem e leva ele para os anos 10 do século XX. E aí a namorada fica fascinada. É aqui que eu quero ficar, não quero sair daqui. Né? E ele fala assim, como assim? Como você quer ficar aqui? Não tem antibiótico. Antibiótico ainda não foi inventado. Se você tiver uma infecção qualquer, se machucar, você vai perder uma perna, um braço. Ou você vai morrer. Né? Como é que você acha que isso é bom? Não é. Mas ela quer ficar ali. E ele vai conhecendo outras pessoas ali que não queriam também viver
naquela época, mas sim nos anos de 1880. Ou seja, é um círculo vicioso, né? Você sempre acaba achando que a geração anterior é que foi melhor a sua. Eu não vou contar mais do filme, né? Aí vocês procurem o filme para assistir, para saber o final, o que acontece com ele, com a namorada, né? E com a noiva, porque ele tem uma noiva nos anos 2000, né? Então aí eu deixo para vocês depois verem como que ele solucionou a história. Mas e o espírita? O espírita, ele é assombrado pelo fantasma das encarnações anteriores, né? Assim como naquele conto de Natal de Charles Dickens, sabe, que a gente tinha o fantasma do Natal presente, o fantasma no Natal passado, o fantasma no Natal futuro. O espírita tem o fantasma das encarnações anteriores. Quando ele entende, ele descobre que teve vidas passadas, então eu fui alguém muito importante, com toda certeza. Eu fui alguém rico, poderoso. As pessoas me respeitavam porque eu era bonito, porque eu tinha uma aparência nobre, ou porque eu tinha poder, ou os meus belos olhos, né, azuis, sei lá. Né? E aí todo mundo deseja ser alguém famoso. Várias quiseram ser Cleópatras, né? Existe uma infinidade de Cleópatras aí encarnadas nos dias de hoje, né? E aí o que acontece? A pessoa ela vai se fascinando por aquele período e vai estudar Egito Antigo, pirâmides, esfinge, e a vida atual. O que ela faz com a vida atual dela? Né? Ou então, eu fui Marco Polo. Se eu não fui Marco Polo, eu fui um dos tripulantes das embarcações dele. Aí vai estudar Itália, vai estudar China, a Rota da Seda, né? Eu trabalhei ali, eu fui... E a vida atual? O que você fez na vida atual? Você se perde ali naquele passado. Não, eu fui um rei da Espanha no século X, né? Eu vivi todo aquele luxo, o ouro que vinha. Tá, mas e o hoje? O que é que você está fazendo no hoje? Porque a pessoa acaba se tornando refém dela mesma, buscando uma vida num passado que não existe mais. Né? Ela está esperando uma volta de uma coisa que não volta. Né? Já foi, já passou. Ela não vai mais viver aquela vida. Né? E aí, qual é o problema da pessoa? Ela não consegue nem ter certeza se aquilo de fato aconteceu. Se ela realmente teve uma vida glamurosa ou não. Mas essa romantização do passado leva ela a crer que ela foi alguém importante. Né? Na questão 392 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta por que nós esquecemos as nossas encarnações passadas quando reencarnamos. Né? E os Espíritos respondem que o homem não precisa saber, aliás, nem deve saber tudo o que aconteceu. Ele não precisa ter esse véu descoberto para não se perturbar. É como se o indivíduo estivesse num quarto escuro e é levado para o sol do meio-dia sem uma transição. Ele vai se sentir perplexo, exaltado, e isso não fará bem para esse indivíduo. Não sabendo sobre o seu passado, ele vai ser mais ele mesmo. Né? E essas lembranças, elas não desaparecem, né, da nossa vida. Né? Segundo o Espírito Miramês, comentando essa mesma questão do Livro dos Espíritos, ele diz que o esquecimento ele é temporário
E por que temos esse esquecimento temporário? Para que o indivíduo, tendo o seu presente livre, possa trabalhar a seu favor, né? Focando no que é importante, que é o seu despertamento espiritual. Então ele não fica preso a esse passado. Somente os espíritos mais elevados é que não têm essa curiosidade, porque entendem que as experiências passadas já não servem mais para muita coisa. Pode servir de exemplo para alguém, na história de alguém, mas essa busca pelo passado já não representa muito para esses espíritos. Eles olham para frente. Eles dedicam todo o seu tempo na edificação do amor. Nós, espíritos que estamos aqui encarnados, quase todos, na nossa totalidade, né, devemos prestar atenção a isso e não ficar buscando esse passado, essas vidas passadas, para que a gente consiga trabalhar a nosso favor, na nossa evolução, né, limpando o nosso fardo, suavizando o nosso jugo. É claro que nós temos marcados no nosso perispírito todas as nossas vivências, né? E fomos nós mesmos que escrevemos elas, né? Então isso não ficou perdido, simplesmente está temporariamente esquecido. E mesmo a gente não tendo um acesso fácil a toda essa bagagem, né? Porque vamos pensar, né? O acervo é gigantesco, né? São muitas experiências vividas. O nosso cérebro ele não dá conta, né? É humanamente impossível dar conta, mas vira e mexe, um fato, uma situação pode fazer com que algo de profundo emerja para a superfície. E aí sim, quando isso acontece, ele acontece naturalmente e com um objetivo, né? O objetivo é de que a gente consiga identificar o que é essa situação, porque às vezes a gente tem que reparar alguma coisa, ou precisamos melhorar em algum sentido, né? Então, eu acho que todo mundo aqui já viveu uma situação semelhante. E eu não estou falando aqui de uma situação de déjà vu, ou déjà vu, não sei direito como é que pronuncia, deixo para minha irmã que fala francês, eu não sei, né? Essa sensação de déjà vu é, por exemplo, você está ali na fila do mercado e aí, de repente, a mulher do caixa com a mulher que está na sua frente falam alguma coisa e você tem um estalo na hora e fala, nossa, eu já vivi isso. Ela está falando isso. Não, eu sei que ela vai falar isso. Eu sei que a outra vai responder isso. Então, é uma sensação de já ter vivido algo, mas que, na verdade, você está vivendo pela primeira vez. Não é disso que eu estou falando. Essa lembrança que emerge para a superfície é diferente, é mais além disso. Então, eu vou contar o meu caso que aconteceu comigo. Em 2014, mais ou menos, eu tinha um sonho persistente, né? Então, eu sonhava que eu estava numa rua, era uma rua que fazia uma curva assim para a esquerda, era uma rua de terra, existia uma igreja à direita, e na igreja estava escrito que ela foi construída em 1800 e pouquinho. Ao lado tinha um terreno baldio e eu era um morador de rua, um homem em situação de rua, e eu dormia ali, naquele cantinho ao lado da igreja. Olhando da igreja, olhando para frente, existia uma praia. Então, eu sempre sonhava isso. Não existia uma história no meu sonho, não tinha um enredo. Era só eu ali,
morador de rua, sendo alimentado, recebendo dinheiro, comida, dormindo, e só. Isso foi várias vezes. Em 2015, eu fui pela primeira vez para Porto Alegre. Né? Peguei um ônibus turístico e fui visitar a área rural de Porto Alegre. Né? Era um ônibus que você não podia sair dele. Né? Só quando eu chegasse no meio do caminho, onde a gente chegava no topo de um morro que tinha um santuário em homenagem à Nossa Senhora, aí você podia sair, olhar, uma vista linda, era maravilhoso, e depois voltávamos para o ônibus e fazíamos um outro trajeto até o mesmo ponto de partida. E ali nessa volta do ônibus, tinha uma rua fechada. Eles estavam trocando a iluminação, tivemos que fazer um desvio à esquerda. E imaginam o que eu vi ali, naquela rua que não era para eu passar. A mesma rua do meu sonho. Né? Só que agora asfaltada, bonitinha, à direita a mesma igreja, só que agora com uma outra pintura. E na frente da igreja não tinha praia nenhuma. Era um parque, né? Nossa, eu fiquei assim desesperado, né? Eu falei, como assim? Isso é o meu sonho? Então existe mesmo essa rua? Tá ali. Só que eu não sabia o nome da rua, não sabia como chegar ali, não podia sair da onde eu estava. Então não foi adiante essa história. Eu cheguei no ponto final do passeio e paciência, não sabia como voltar. Né? E o que significou esse sonho? Não faço ideia. Né? Não tem como saber. Né? Será que era alguma coisa com relação às pessoas em situação de rua? Não sei, talvez sim, talvez não. Né? Será que era eu mesmo no sonho? Ou não? Né? Mas a rua existe, está ali, bonitinha. Né? Então, o que foi isso? É aquilo que eu falei, não tem como saber, a gente não tem isso no nosso cérebro. Né? Todas as nossas experiências, todas as nossas vivências, é humanamente impossível. Né? O acervo é muito grande, mas eu fiquei pensando o seguinte, né? Com tanta vida boa, né? Pô, veio aparecer para mim bem a de um morador de rua. Fala sério, né? Podia ter sido a do rei da Espanha, do século X, né? Podia ter aparecido lá. Não, né? Foi o morador de rua. Então, provavelmente apareceu isso para que eu tivesse algum entendimento ou estabelecer alguma relação com moradores de rua. Né? Tanto é que depois eu fui trabalhar com moradores de rua, eu sou dentista, eu fui atender numa casa, né? Convivia, não é muito fácil, é difícil, é complicado atender as pessoas em situação de rua, porque elas têm o seu ritmo, as suas regras, é complicado. Mas, enfim, né? É difícil, né? E bom, por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes uma coisa que surge assim do nada pode te fazer esquecer da sua vida atual. Né? Você pode se perder nisso. Né? Fica uma prisão mental e a sua vida mesmo, as oportunidades que estão aqui, você esquece, deixa passar. Né? E vamos pensar uma coisa, eu não preciso saber do meu passado, né, para saber o que aconteceu. É só olhar para a minha vida de hoje. Né? A minha vida hoje é um reflexo da minha encarnação anterior. Né? As provas que eu estou passando, as expiações que eu passo, né, elas são diretamente relacionadas com o que eu vivi. Então, se eu acho minha vida hoje sem graça, ela foi pior. Né?
no passado. Então, eu que trabalho hoje para tornar a minha vida com um propósito, com melhorias, para que numa próxima eu tenha uma vida melhor ainda. Esse é o nosso objetivo, né? Eu tenho que caminhar para frente, olhando para frente, né? Não tenho que me preocupar com o passado. Por exemplo, né? É engraçado isso. Se eu estiver andando na rua com um grupo de pessoas, né? Amigos, e aparecer uma pessoa em situação de rua, ela vai pedir a comida, a água ou o dinheiro para mim. Ela não vai pedir para a pessoa que está na minha direita, nem que está na esquerda, nem não. Ele vem diretamente para mim. Aí cabe a mim decidir o que eu vou fazer com isso. Né? Eu já tive um vislumbre de um passado, que eu não sei se existiu ou não, mas a rua está ali, em que eu era um morador de rua. Então, cabe a mim agora decidir qual será a minha relação com aquele pedinte. Né? Eu vou dar aquilo que ele pede? Eu sempre vou ter que dar aquilo que me pedem? Ou não? Aí é da minha consciência, do que eu tenho que fazer, do que talvez eu tenha que reparar e não sei. Né? A verdade é que eu voltei para Porto Alegre depois em 2019 e eu achei aquela rua de novo. Estava de carro, achei a rua, estacionei, eu vi a igreja, entrei na igreja, tirei foto da igreja, estava lá escrito 1800 e pouquinho, a data da construção. Fui no lado onde era o estacionamento e fui no parque. Fui no parque que tinha em frente à igreja. E lendo sobre a construção desse parque, eu descobri o quê? Que o rio Guaíba ia até ali, até aquela rua. Sabe o rio Guaíba que a gente escutou ano passado, das enchentes e tudo? Ele é um rio que foi aterrado em praticamente toda a sua orla. Né? Porto Alegre, ela era para ficar embaixo d'água, né? Em algumas partes, né? Por isso que o rio sempre avança um pouco. E ali, aquela região é um parque grande, foi toda aterrada. Então a minha praia estava ali, sempre esteve ali, só que não era uma praia de água salgada, era uma praia de água doce. Eu achava que eu iria encontrar isso numa cidade de litoral, né? E não foi. Olha lá, né? Olha a surpresa. Mas ela estava ali, bonitinha. Então ela existiu, de alguma forma, existiu aquela praia, a rua, a igreja, tudo ali bonitinho. Né? Os problemas da nossa vida, eles vão aparecendo conforme nós vamos caminhando. Né? Os acontecimentos, eles naturalmente vão sendo colocados no nosso caminho. Nós vamos ter provas, vamos ter expiações, vamos passar por aquilo. Eu não preciso saber o que foi no passado para poder saber o que vem pela frente. Porque vão vir. O esquecimento, né? E outra coisa, né? Vamos lembrar que o objetivo da nossa encarnação, qual que é? É lembrar do passado? Não, não é. Né? O objetivo da nossa encarnação é a nossa evolução, é o nosso despertamento espiritual e auxiliar o planeta em que nós estamos vivendo. Né? Auxiliar na criação de Deus nos nossos dias de hoje. Então eu não tenho que ficar pensando nisso. Né? O esquecimento das faltas passadas, elas não constituem um obstáculo para a minha vida atual. Porque aquilo que eu fiz de errado virá de alguma forma para que eu possa reparar. Né? Vamos lembrar que Deus, Ele é amor, Ele é justiça. Né? Então, nada que acontecer comigo vai ser sem motivo ou sem propósito. Né? A contabilidade divina, ela não vai extrapolar.
no que eu tenho que reparar, né? Eu só vou reparar aquilo que eu preciso. O esquecimento, ele é providencial. No livro Desperte e Seja Feliz, da Joana de Ângeles, pela mediunidade do Divaldo, ela diz que algumas pessoas que se sentem ofendidas, ultrajadas, sofridas, elas falam, perdoar nem é difícil, mas esquecer é impossível. Não vou esquecer nunca. Então, meu amigo, se você não esquece, então não teve um perdão real ali, né? O esquecimento, ele está intimamente ligado com o perdão, né? Então, se você teve o despertamento de uma situação infeliz na sua vida, e você mantém isso, é porque você tem uma mágoazinha ali, que pode estar oculta ou declarada, esperando uma reparação pelo que foi feito de ruim contigo. Mas existe, né? Só no momento em que o nosso coração está em paz, né? Em paz através do nosso entendimento, né? A gente passa a entender melhor o que aconteceu conosco, e aí você fica em paz, é que aí sim, automaticamente, nós vamos ter um esquecimento daquele fato infeliz. E o perdão passa a ser genuíno, né? A gente realmente vai desejar o bem. Esse esquecimento, ele significa uma vitória, segundo Joana de Ângeles, uma vitória de nós mesmos sobre os nossos problemas, né? As nossas... como é que fala? Assim, o nosso ego, né? É uma vitória sobre o nosso ego nessas condições inferiores que o ego acaba nos levando a fazer, né? E, lógico, aí a gente vai buscar aptidões maiores, né? Como o perdão, como o amor, o trabalho, né? As virtudes. Então, é engraçado, eu li um livro, eu até comentei com a minha irmã na outra semana, a gente leu um livro da Eliana Machado Coelho, Pelo Espírito Chélida, que eu não lembro o nome do livro. Fiquei procurando, não achei. Mas, enfim, a história vai contar sobre uma família em várias encarnações, né? Então, o livro começa com duas irmãs que se odeiam, né? Uma roubou toda a herança dos pais e a outra, a hora que descobre isso, trama a morte da irmã e do cunhado para ficar com a guarda das sobrinhas e todo o dinheiro. E acontece, né? A irmã desencarna. Quando a irmã lá no mundo espiritual se dá conta do que aconteceu, fica em cima da irmã encarnada, atazanando. Até que a outra também desencarna. E as duas ficam lá no plano espiritual, se odiando, brigando, passa décadas, passa um tempo gigantesco ali. Até que um dia elas se cansam, né, e retornam para a Terra. Aí elas vão reencarnar como irmãs gêmeas, mas com uma deficiência mental. Ela não fala qual é a deficiência, porque a história se passa em 1800 e pouco, né? Então não se tinha um cuidado ali com o deficiente mental, né? Não se tinha uma preocupação com ele. As crianças ali normalmente eram relegadas à própria sorte, né? E era o que aconteceu. A mãe delas não gostava das crianças, não cuidava, e aí uma só tinha a outra para viver. E aí vai se criando um laço de amor entre as duas, porque elas dependem uma da outra. Quando dá mais ou menos uns 12, 13 anos, elas desencarnam. Tudo bem que foi assim, né? Uma empurrou a outra,
aí a outra caiu num poço, morreu, né? A que ficou viva, ficou desesperada e se jogou no poço para tentar salvar a irmã e morre também, né? Não foi uma morte premeditada, mas acabou acontecendo. Só que aí já existia o amor entre as duas. Então elas retornam numa terceira encarnação como irmãs, mas amigas. E aí uma ajuda a outra o tempo todo. E cuida dos filhos, uma da outra, tudo. E por que eu estou contando essa história, né? Porque chega um momento nessa vida das duas em que elas descobrem o espiritismo, né? E aí uma fala para a outra: nossa, irmã, mas eu te amo tanto. Eu acho que desde a primeira vez que eu te vi na minha vida, eu te amei. E a outra: sim, irmã, nós sempre fomos amigas, nós sempre nos amamos. E não, elas se odiavam, elas se mataram, passaram séculos ali brigando. Então, olha a bênção do esquecimento, né? Olha que maravilha isso, porque agora você tem um sentimento forte, duradouro entre elas e pronto, aquele passado foi enterrado, né? Graças a esse esquecimento, todas as nossas dificuldades que estão lá no nosso inconsciente, lá dentro, e que às vezes se refletem na forma de uma antipatia, uma animosidade, uma insegurança, né? Então, graças a esse esquecimento, tudo isso é mais fácil de se transformar em amor, né? E aí, terminando o capítulo, Emmanuel fala: cada dia da nossa vida nos conclama a busca de uma vida mais alta, de uma vida mais nobre. Reformemo-nos à luz do Divino Mestre para que sejamos a nova massa na vida. Ou seja, de novo, mais uma vez estamos falando de reforma íntima, né? A reforma íntima é que é a nossa melhor amiga. Nós temos que, né? Não é o cão que é o nosso melhor amigo, é a reforma íntima. É aquilo que eu tenho que focar na minha vida para melhorar. Porque eu já vivi inúmeras vidas. Eu já fui aquele rei da Espanha do século X, não sou mais hoje. Eu já fui aquele morador de rua do século XIX, eu não sou mais ele hoje. Né? Eu não sou nem esse que está aqui agora. Né? Eu estou aqui agora, mas eu sou a soma de todas essas encarnações. Né? E como o meu cérebro não é capaz de ter todas essas encarnações aqui presentes, então eu sou apenas uma parte do que realmente eu sou. Né? Então eu já passei por inúmeras provas, já fui homem, mulher, sou homem novamente, posso ser mulher de novo, porque eu preciso vivenciar todas essas experiências que a gente tem. Eu já fui branco, preto, amarelo, vermelho, hoje estou branco, mas eu também já fui gordo, magro, alto, baixo, eu já desencarnei cedo, eu já desencarnei velho, eu já tive câncer, eu já desencarnei de acidente, de briga, de guerra, e estou aqui ainda, estou aqui. O que é importante é a gente tentar compreender o pensamento da época que nós estamos vivendo. Porque eu já tive vidas anteriores com pensamentos de épocas diferentes. E eu tive uma compreensão limitada, talvez, pela época que eu vivi. Então, muito das minhas atitudes era com relação ao pensamento que se existia ali na época. Mas aquilo já não existe mais, ele mudou, já evoluiu. Assim, o meu pensamento também evoluiu e eu tive uma compreensão maior e fui fazer outras coisas. Hoje, eu tenho uma compreensão também totalmente diferente,
da época que estou vivendo. Né? Nós temos a internet que não existia ontem, antes, né, nas outras vidas, que me dá muitas oportunidades de conhecimento. Então, eu preciso ficar atento a tudo isso, sabendo separar o joio do trigo, lógico, mas eu tenho que ficar atento ao pensamento da época que eu estou vivendo, porque eu depois vou retornar, sei lá, no século 22, século 23, século 24, e teremos outros pensamentos, outras compreensões, outras lições que temos que aprender. Então, eu não tenho que ficar preso àquela encarnação anterior, aquela é bonito, é romântico, sim. Eu também gosto de ler um livro que se passa no século II, III, que se passa no século XV. Eu gosto de ver um filme, lógico, todo mundo gosta, mas eu não tenho que me prender a isso. Eu tenho que olhar para frente, me preocupar com o meu despertamento espiritual, com a minha evolução espiritual e seguir em frente, certo? Então essa era a mensagem que a gente tinha para falar hoje, né? E vou chamar o seu Miguel para fazer a prece para a gente. Prezados irmãos, elevemos o pensamento ao nosso Pai Celestial, Criador da vida, ao nosso Mestre Jesus, que nos trouxe a grande mensagem do cristianismo, a redenção para nosso caminho evolutivo. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos assiste, esses irmãos abnegados, servidores. Agradecemos tudo aquilo que a vida nos tem oferecido em favor da nossa evolução, do nosso progresso espiritual. Temos que ser sempre gratos a Deus, gratos à vida, gratos à nossa consciência da responsabilidade que a doutrina espírita nos passou e vem nos passando, abrindo caminhos para o nosso progresso moral, espiritual, cumprindo assim a finalidade da vida. Mas lembramos que na Terra há muita dor, muito sofrimento. E atravessamos um período de tempestade, de convulsão, problemas em toda parte, grandes desafios. E também a ambição humana, a sede de poder, a vingança, o ódio, entre povos, países, famílias. Tudo isso são fatores que temos que vencer através da compreensão, superando as nossas questiúnculas, objetivando sempre a visão maior, espiritual, nosso destino, aquilo que realmente vai nos trazer a sonhada felicidade. Sabemos que a nossa vida
na terra ainda é de provação e expiação. Uma grande parte de expiação e também alguns avanços espirituais e que um dia nós esperamos que não seja muito longe, possamos viver o amai-vos uns aos outros, que é o caminho final da nossa caminhada. Tudo se resume nisso. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse Jesus. E essa é a nossa meta. Independentemente de qualquer crença, de qualquer religião, tudo isso será superado quando o amor realmente prevalecer em nossas almas. Quando tivermos essa consciência iluminada pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus e de todos esses grandes luminares que vieram à Terra mostrar, apontar esse mesmo caminho. Que Deus nos abençoe, abençoe esta humanidade, esses povos bélicos, o crime, enfim, esse lado negativo, que cada um de nós contribui com esses momentos infelizes. Obrigado, Senhor, pela visão, pelo conhecimento, pelo entendimento da doutrina, que para nós é fonte de regeneração. Que possamos dormir em paz desta noite, revendo esses ensinamentos, enquanto o nosso veículo físico repousa. Graças a Deus, que assim seja.